Ao longo da história, muitas organizações militares se tornaram lendárias por sua habilidade em batalha, como os espartanos, as legiões romanas, os imortais persas e guerreiros modernos como o Serviço Aéreo Especial, SAS, os navies SEALs dos Estados Unidos, os fuzileiros navais dos Estados Unidos e os Rangers do Exército dos Estados Unidos, além das forças especiais. Mas nenhum desses grupos de elite se tornou politicamente e financeiramente poderoso, superando a riqueza de reinos inteiros, além de ter total autonomia sobre suas ações, exceto por um. Quem eram os Cavaleiros Templários? Como e quando foram criados? O que fizeram para deixar uma marca tão pesada na história? O que aconteceu com eles? Os pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Jerusalém, também conhecidos como Cavaleiros Templários ou simplesmente Templários, começaram sua história como uma força de proteção escoltando peregrinos europeus à Terra Santa após a Primeira Cruzada. Mas suas responsabilidades e influência cresceriam. Após as forças cristãs serem mobilizadas pelo Papa Urbano II em 1095, elas finalmente tomaram Jerusalém do controle muçulmano em 1099. Como resultado, grupos de peregrinos de todos os países e províncias da Europa Ocidental começaram a visitar a Terra Santa. Muitos desses peregrinos foram atacados, roubados e mortos enquanto cruzavam regiões contestadas, controladas tanto por cristãos quanto por muçulmanos, durante suas peregrinações. Eles precisavam de segurança. Finalmente, em 1118, um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens criou uma ordem militar junto com 8 parentes e conhecidos, chamando-a de Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, e ela foi reconhecida no ano seguinte. De Payens então criou uma irmandade de guerreiros, na verdade, monges guerreiros, que fizeram votos monásticos, incluindo votos de castidade, estudo devoto, pobreza e viveram em um ambiente enclausurado onde estabeleceram um código de conduta rigoroso. Em 1120, o rei Balduíno de Jerusalém, ou Balduíno II, entregou seu palácio a de Payens, que era a antiga mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo de Jerusalém. Os templários estabeleceram isso como sua sede, firmando sua linhagem, e se tornaram uma presença dominante na região. A ordem recebeu reconhecimento papal e uma carta em 1129 pelo abade Bernardo de Claraval, que endossou os templários e escreveu o tratado intitulado Em Louvor da Nova Cavalaria. Um texto que glorificava o estabelecimento e a missão dos cavaleiros templários, o que também aumentou sua popularidade. Como resultado, eles foram oficialmente reconhecidos como uma ordem religiosa pelo Papa Honório II no Concílio de Troyes, em janeiro de 1129, tornando-se a primeira ordem militar desse tipo a ser criada. Os templários foram inicialmente considerados um ramo dos cistercienses. A ordem seria liderada por um grão-mestre nomeado, que residia na sede em Jerusalém e depois em Acre, a partir de 1191, e em Chipre após 1291. Os grão-mestres eram assistidos por outros altos funcionários, como o grande comandante e o marechal, juntamente com oficiais menores encarregados de ramos específicos da ordem, incluindo a gestão de propriedades e finanças. A ordem templária cresceu à medida que homens de diversas origens, tanto plebeus quanto nobres, que eram religiosamente devotos, mas também com um senso de aventura, se apressavam para se juntar, embora o processo de seleção fosse brutal, mesmo para os padrões medievais. As regras para ingresso eram diretas. Os recrutas tinham que ser homens livres de nascimento legítimo e, se quisessem se tornar cavaleiros, precisariam ter descendência de cavaleiros, começando no século XIII. Embora fosse muito raro, um homem casado podia ingressar na ordem, desde que sua esposa concordasse e ele tivesse uma origem aceitável. Os recrutas muitas vezes eram esperados a fazer uma doação significativa para a ordem, como uma espécie de taxa de entrada, que poderia ser dinheiro ou a assinatura de títulos de terras. Uma constante permanecia. Nenhum homem com dívidas podia se juntar. Para os templários, prazeres mundanos não eram permitidos, como observar a castidade, não ter relações sexuais, além dos passatempos habituais dos cavaleiros, como a caça, a falcoaria e o uso de roupas coloridas, incluindo cintos decorativos.
Os templários usavam apenas um simples cinto de lã para simbolizar sua castidade. O código de conduta austero também incluía não beijar mulheres, nem mesmo suas mães ou outros parentes. Beber álcool, em geral, era proibido, embora em certos sacramentos ou em feriados observados, fosse permitido que os mestres locais fizessem exceções. Eles também eram proibidos de jogar ou praguejar. A oração era exigida várias vezes ao dia e era essencial para a vida diária, com particular veneração à Virgem Maria. Cada regra que um templário seguia estava descrita na Regra dos Templários e era aceita por cada membro ao jurar seu voto e assinar seu compromisso. Enquanto os cavaleiros usavam mantos brancos, os sargentos usavam um manto ou capa marrom ou preta, mas os templários cultivavam barbas e tinham cabelo curto. Se qualquer uma dessas regras fosse violada, os membros eram punidos, desde a retirada de privilégios até açoites, banimento e, em alguns casos, até prisão perpétua. A expulsão da ordem poderia ser imposta a um cavaleiro que perdesse sua espada ou cavalo por descuido ou se voltasse contra o inimigo. Basicamente, a situação financeira de um recruta era certamente considerada, e quando menores ingressavam na ordem a pedido dos pais, geralmente vinham com um dote para pagar sua entrada. Em muitos casos, devido à prática generalizada da primogenitura, apenas o filho mais velho herdaria um título ou terras, e seus irmãos teriam que encontrar seu próprio caminho. Muitos faziam isso ingressando no clero, com meninos indo para mosteiros e meninas para conventos. Como os templários eram principalmente renomados como uma ordem de combate, eles tinham vários departamentos não combatentes, como supervisores de terras, banqueiros, armeiros, gerentes de animais, construtores de navios, alfaiates, muitos trabalhos onde jovens com habilidades e ambição podiam se destacar. Outros membros da ordem incluíam padres, artesãos, trabalhadores, servos e até algumas mulheres que eram membros de conventos afiliados. Havia duas patentes dentro da ordem, cavaleiros e sargentos, com o último grupo incluindo pessoal não militar e leigos. A maioria dos recrutas ingressava no segundo grupo, e durante sua história, o número de cavaleiros em toda a ordem era surpreendentemente pequeno, com apenas algumas centenas de cavaleiros completos em qualquer momento, às vezes subindo para 500 cavaleiros em tempos de guerra intensa. A maioria dos novos recrutas tinha cerca de 20 anos, embora às vezes recrutas mais velhos fossem admitidos. Esses eram casos raros, sendo geralmente nobres, mas um exemplo notável foi o lendário cavaleiro inglês Sir William Marshall, que ingressou na ordem pouco antes de sua morte, em 1219. Ele deixou dinheiro e terras para a ordem em seu testamento e foi enterrado com honras na Igreja do Templo, em Londres, onde sua efígie ainda pode ser vista hoje. Em 1139, o Papa Inocêncio II emitiu uma bula papal concedendo aos cavaleiros templários direitos especiais, como a isenção de pagar impostos, a permissão para construir seus próprios castelos e oratórios, e o fato de serem responsáveis somente perante o Papa em exercício. Em 1145, os templários receberam permissão para usar o manto branco com capuz dos monges cistercienses e começaram a fabricar suas próprias armaduras e armas. Sua primeira grande batalha foi durante a Segunda Cruzada, que durou de 1147 a 1149, quando, em 1147, os templários atacaram os muçulmanos na Batalha de Montizarde, onde 500 cavaleiros templários ajudaram milhares de infantaria cristã a derrotar um exército muçulmano de mais de 26.000 soldados. Nos 200 anos seguintes, os templários expandiram suas funções de escolta religiosa e de proteção para se tornarem uma força de guarnição na Europa e no Oriente Médio. Durante as guerras conhecidas como as Cruzadas, eles se tornaram combatentes lendários, ganhando o respeito tanto de seus companheiros cristãos quanto de seus inimigos muçulmanos. Inicialmente, os templários sobreviviam de doações de todas as classes sociais, geralmente na forma de dinheiro, terras, cavalos, equipamentos militares, ferro bruto, metais preciosos, gemas e mantimentos. Para entender a mentalidade medieval,
Muitos acreditavam que tal generosidade para com o clero ou os templários ajudaria a garantir a entrada no céu após a morte. À medida que os templários se tornaram mais ricos, também investiram seu próprio dinheiro em negócios e empreendimentos geradores de receita. Comprar propriedades para gerar receita incluía fazendas, vinhedos, moinhos, igrejas, cidades, pedreiras e até navios, ou qualquer outra coisa que considerassem um bom investimento. Eles também adquiriram riquezas por meio de conquistas, e sua guerra era autorizada pela Igreja, desde que fosse em serviço adequado à fé. Atacar hereges, muçulmanos ou outros inimigos percebidos da Igreja era permitido. Cidades, castelos, terras, tudo se tornou parte do império financeiro dos templários. No entanto, os templários tinham despesas, pois armaduras, cavalos, rações e armas eram caros de fabricar e manter, e, apesar de suas muitas contribuições, ainda precisavam pagar dízimos à Igreja. Embora não pagassem impostos à Igreja sobre seus negócios, ainda havia impostos locais e custos operacionais em várias províncias. Desenvolvendo sua reputação como lutadores ferozes durante as cruzadas, muitas vezes lideravam ataques ao lado de outras forças cristãs, pois eram movidos pelo fervor religioso e proibidos de recuar em batalha, a menos que estivessem significativamente em desvantagem numérica. Os templários foram ordenados a realizar uma retirada tática. Eles eram usados como tropas de choque, liderando ataques quando não estavam cuidando das funções de segurança dos flancos, e muitos comandantes europeus, como Ricardo I da Inglaterra, frequentemente os achavam difíceis de controlar, mas muito eficazes, como durante a Terceira Cruzada, no cerco de Acre entre 1189 e 1191, contra as forças de Saladino, o sultão do Egito e da Síria. O grão-mestre templário, Gerard Hidefort, que era marechal do reino sob o rei Balduíno V, que morreu logo depois, em 1186. O rei Henrique II da Inglaterra, como parte de sua penitência pelo assassinato de Thomas Becket, enviou uma pequena fortuna aos templários em Jerusalém. Gerard Hidefort uniu forças com Reinald de Châtillon e Guy de Lusignan, liderando um exército franco. Hidefort liderou os templários durante a Batalha de Cresson em 1187, onde 300 cavaleiros enfrentaram Alafdal, que tinha mais de 5.000 homens. O grão-mestre hospitalário, Roger de Moulins, foi morto, e Hidefort foi ferido, mas conseguiu escapar. Devido à sua reputação, os templários geralmente podiam esperar ser executados se capturados. Por exemplo, após a Segunda Grande Batalha em 1187, em Atin, após muitos templários morrerem em combate, 230 cavaleiros templários feridos foram decapitados por Saladino. Gerard Hidefort foi ferido nessa batalha e capturado, mas foi considerado valioso demais para ser morto e permaneceu prisioneiro, basicamente um refém resgatável até 1188, período durante o qual a ordem foi comandada pelo irmão Thierry de Tiro. Hidefort foi libertado por Saladino sob a condição de convencer uma fortaleza templária a se render pacificamente, garantindo que nenhum mal seria feito aos defensores. Hidefort teve sucesso e, após sua libertação, foi para Tortosa, onde assumiu o comando da defesa templária de seu castelo, que resistiu após a queda da cidade às forças de Saladino. Em 1189, Hidefort novamente uniu forças com Guy de Lusignan após aceitar o dinheiro de Eduardo II para financiar suas operações. Liderou os templários durante o cerco de Acre, onde foi novamente capturado e decapitado por Saladino em 4 de outubro de 1189. A feroz reputação dos templários os precedia, e na Batalha de La Fourbi, em Gaza, em outubro de 1244, um exército aiúbida derrotou os europeus, e 300 cavaleiros templários foram mortos, muitos sendo executados após serem feridos e capturados. No final do século XII, quando os exércitos muçulmanos sob o comando de Saladino reconquistaram Jerusalém, os cavaleiros templários foram forçados a se realocar várias vezes. A queda de Acre, em 1291,
marcou a destruição do último refúgio cruzado na Terra Santa propriamente dita, embora ainda mantivessem uma presença no mundo muçulmano. Seus sucessos estabeleceram um modelo sob o qual outras ordens militares seriam criadas, como os Cavaleiros Hospitalários, Cavaleiros de Malta e os Cavaleiros Teutonicos. Os Cavaleiros Templários perceberam que precisavam de dinheiro e viram uma oportunidade, estabelecendo a rede bancária mais próspera da Europa até então, que foi realmente um sistema bancário internacional. Eles começaram a estabelecer casas de empréstimo, centros de câmbio de moeda, onde ganharam enorme influência financeira e política. Seu sistema bancário foi o primeiro do tipo, permitindo que peregrinos religiosos depositassem bens em um banco templário em seus países de origem, onde recebiam um script ou certificado de depósito baseado no valor em ouro ou prata. Eles podiam apresentar a carta ou o script a outro banco em qualquer lugar da Europa, bem como sacar seu dinheiro quando chegassem à Terra Santa. Eles também concederam enormes empréstimos a empresas, nobres e até mesmo monarcas que precisavam de moeda forte, especialmente quando estavam reunindo exércitos para suas intermináveis guerras entre si. Os templários eram facilmente reconhecidos por seu estilo de vestimenta, que apresentavam o hábito branco adornado com uma simples cruz vermelha, incluindo a proibição de usar sapatos pontudos ou outras vestimentas não autorizadas. Seu símbolo oficial eram 2 cavaleiros montando um cavalo, indicando que nenhum irmão deixaria outro para trás. À medida que os cavaleiros templários cresciam em tamanho e status, eles também possuíam uma grande frota de navios mercantes e de guerra, e efetivamente eram donos da ilha mediterrânea de Chipre. O comércio marítimo era um grande negócio. Chipre também servia como um local primário para seu banco e instituição de empréstimos a monarcas e nobres europeus. No entanto, sua crescente riqueza e influência política fizeram com que os cavaleiros templários enfrentassem críticas de muitos líderes religiosos e reis da Europa. Os templários emprestavam enormes quantias de dinheiro a reis europeus que precisavam financiar suas guerras e a empresas que queriam expandir, contanto que todos os devedores tivessem garantias sólidas. Como eles não respondiam a nenhuma lei fora do Vaticano, controlavam o sistema bancário e eram a força militar cristã mais poderosa, a maioria dos governantes ocidentais começou a desconfiar deles, especialmente à medida que acumulavam uma vasta rede de terras e reservas em dinheiro. Eles foram acusados de abusar de seus privilégios e de extorquir o máximo lucro de seus negócios financeiros, além de serem acusados de corrupção, sucedendo ao orgulho desmedido e à avareza. Algumas das críticas eram de que eles viviam uma vida muito suave e desperdiçavam dinheiro que poderia ser melhor gasto na manutenção de tropas para a Guerra Santa. Eles também foram acusados de desperdiçar recursos para competir com ordens rivais, especialmente os hospitalários. Havia também o antigo argumento de que monges e guerreiros não eram uma combinação compatível. Eles foram acusados de não estarem interessados em converter muçulmanos, mas simplesmente em eliminá-los. Para ser justo, a maioria dessas críticas não era fundamentada, e muitos líderes europeus que nunca serviram na Terra Santa eram basicamente ignorantes das situações que eles enfrentavam. Na verdade, a maior parte da oposição vinha de pessoas que lhes deviam muito dinheiro ou que estavam com inveja de seu poder e status. Em 1303, os Cavaleiros Templários perderam seu último reduto no mundo muçulmano e estabeleceram sua base de operações em Paris, onde o rei Filipe IV da França resolveu derrubar a ordem, talvez porque os Templários lhe negaram novos empréstimos. Filipe herdou as dívidas de seu pai e avô, que eram enormes devido às constantes guerras com a Inglaterra, e queria mais empréstimos, mas estava sem garantias. Então, em 1307, os Templários foram acusados de negar Cristo como Deus, práticas homossexuais, beijos indecentes, adoração de ídolos e de profanar e negar a crucificação e a cruz. Espalharam-se rumores de que a cerimônia de iniciação dos Templários envolvia pisotear, cuspir e urinar sobre um crucifixo. Filipe IV publicou essas acusações em um fórum público, e o clero regular se uniu à condenação, pois tinham inveja dos direitos da ordem, como o de realizar enterros, uma atividade potencialmente lucrativa para qualquer igreja local.
Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o rei Filipe IV da França ordenou a prisão de todos os templários na França, possivelmente devido a uma variedade de razões, como vê-los como uma ameaça militar. Ele foi apoiado pelo Papa Clemente V, que Filipe havia colocado em seu cargo por meio de manobras políticas, garantindo assim um poderoso aliado. A razão mais racional para esse ataque era o fato de que a França estava virtualmente falida e Filipe, devendo tanto dinheiro, queria confiscar suas riquezas e ganhar poder político e prestígio sob o papado. Não se sabe se Filipe realmente acreditava nos rumores contra a ordem. Sob tortura brutal, Filipe conseguiu extrair confissões de vários templários, incluindo o grão-mestre Jacques de Molay. Como resultado, o Papa Clemente ordenou a prisão de todos os templários na Europa Ocidental e a apreensão de suas propriedades. Os templários não puderam resistir, exceto em Aragão, onde vários cavaleiros resistiram em seus castelos até 1308. O julgamento muito público dos templários em Paris, em 1310, resultou na queima de 54 cavaleiros templários em uma única vez, enquanto outros morreram na prisão ou sob tortura. Finalmente, após ser forçado a testemunhar cada uma das mortes de seus cavaleiros, em 1314, Jacques de Molay e o preceptor da Normandia, Geoffrey de Charnay, também foram queimados. O Concílio de Vienne de 1311 finalmente decretou a destruição da ordem após as investigações conduzidas nos últimos 3 anos sobre os negócios dos templários em toda a Europa, bem como as confissões forçadas. O Papa Clemente oficialmente dissolveu a ordem em 3 de abril de 1312. Durante os julgamentos, os templários não tiveram testemunhas de defesa. Não havia provas reais para nenhuma das acusações, como registros, estátuas de ídolos ou testemunhas não templárias que corroborassem as acusações. Nada foi jamais produzido. Muitos dos cavaleiros mais tarde retraíram suas confissões, alegando coerção sob tortura, mas seus destinos já estavam selados. A maioria dos ex-cavaleiros templários que escaparam e não foram acusados receberam pensões e foram proibidos de se juntar a qualquer outra ordem militar. Muitas de suas terras foram transferidas para os cavaleiros hospitalários por ordem do Papa em 2 de maio de 1312. No entanto, devido a esse fratricídio patrocinado pela Igreja, as outras ordens também caíram sob escrutínio. Mas como os chefes coroados da Europa não lhes deviam dinheiro, incluindo o rei Filipe, e pelo fato de que os cavaleiros teutonicos, por exemplo, tinham proteção de seus próprios governantes poderosos, eles permaneceram ilesos. O rei Filipe foi o maior beneficiado com a destruição dos templários. Ele saiu das dívidas, tomou suas terras na França e pediu ao rei Eduardo II da Inglaterra que confiscasse a maior parte das riquezas dos cavaleiros templários naquele país, o que o rei Eduardo fez. No entanto, Eduardo não executou os templários na Inglaterra, e muitos fugiram para a Escócia e Irlanda em busca de segurança. Muitos rumores surgiram durante o período das purgas e muito tempo depois, como de que os cavaleiros templários poderiam ter guardado secretamente o sudário de Turim por centenas de anos após o fim das cruzadas, bem como protegido o Santo Graal, a Arca da Aliança e partes da cruz da crucificação de Cristo e a lendária Lança do Destino. Independentemente do que se acredite ou não, os cavaleiros templários alteraram para sempre o tecido social e político da Europa.